Voltamos, gente, voltamos. Tivemos uma questão técnica aqui, mas já estamos de volta. Andrea, gente, tá calor, não tá? Ah, chegou! Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Então, gente, eu quero que vocês recebam com muito carinho. É um meu amigo muito especial, é alguém que eu amo muito de paixão, é alguém, uma pessoa da minha vida que mora no meu coração de verdade. É um pai maravilhoso, é uma pessoa que faz um trabalho incrível. Não tá no YouTube, gente, só tá no Instagram. Que faz um trabalho incrível, que eu admiro demais. Tá sem áudio, gente? Sério? Vocês não estão meu. Ah, agora sim. É um trabalho que faz um trabalho incrível, uma pessoa maravilhosa, que eu curto muito, que eu gosto muito, que mora no meu coração. É um pai maravilhoso e é uma pessoa muito generosa, é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida. E eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente hoje, então recebam ele com muito carinho, né? Com muito afeto. Vamos lá. Clovito! Vocês estão ouvindo, gente? Eita! Opa, vou precisar mudar a câmera aqui. Agora foi. Olá, Ai, olá. que bom ter você aqui em casa nessa quarentena. Já estava quase te chamando. Vamos furar essa quarentena. A forma que eu Tudo arrumei bem, de furar a Jaque? quarentena. Tudo bom. A forma que eu arrumei de furar essa quarentena contigo foi te convidar para estar aqui. Clóvis, se apresenta para a galera, fala um pouco sobre você, o que você faz, o que você faz com Tantra, né? Fala um pouco aí pro pessoal, por favor. Beleza, consegue me ouvir bem, Jaque? Eu escuto muito bem. Acho que a galera também. Escuto muito bem. Ótimo. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Você também é uma grande amiga que há alguns anos atrás surgiu aí, a gente se conectou muito e a gente está nesse caminho. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre minha história, um pouquinho sobre o que eu considero ser o Tantra e como ele está na minha vida e na vida dos alunos que chegam até mim, tá bom? Obrigada. E obrigada aí pelas pessoas que estão ouvindo também. Jaquinha, eu... Jaquinha, né? Eu... O que você quer que eu fale exatamente? Vamos lá. Tá, se apresenta pra galera e fala o que você faz lá no CPM, né? Isso, CPM? tá ótimo. Tá ótimo. Meu nome é Clóvis Niveste. O Niveste não é meu nome civil. Niveste é um nome que eu recebi. É quase um apelido, mas na verdade é um Sânias, que tem a ver com um pouco com essa cultura que eu lido. E o Clóvis Niveste significa aquele que tem o céu dentro de si. Ele tem um significado muito forte para mim, porque eu me vejo mais ou menos como o céu mesmo. Em muitos momentos o céu está aberto, sol brilhando, queimando, em outros momentos ventos, chuvas, escuridão, né? Mas eu conheci o Tantra, depois se você quiser eu posso falar um pouquinho sobre o que é o Tantra e a minha visão sobre o que é o Tantra, mas eu conheci através de um treinamento tântrico multiorgástico para casais que eu tive acesso pela internet alguns anos atrás. E eu convidei a minha companheira na época, mãe do meu filho, para a gente fazer esse treinamento. Eu até então, já tinha 30 e poucos anos, eu não sabia o que era o Tantra, massagem tântrica, atividades tântricas em si. Eu já tinha ouvido falar em algum momento da minha vida, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de vivenciar na prática o que era aquilo. E aí eu a convidei, e eu já estava habituado a convidá-la para conhecer outras experiências, e ela sempre se negando, não, obrigado, se eu não curto, não topo. E ela olhou para aquilo, para minha surpresa, falou, vamos sim. E a gente acabou passando um final de semana nesse lugar, foi um treinamento presencial, onde a gente teve um contato muito próximo com várias experiências e várias atividades tântricas voltadas para o casal. Então, apesar de ter sido um trabalho em grupo, uma experiência em grupo, a todo momento a gente era convidado a estar presente para a pessoa que estava com a gente.
E foram 3 dias muito incríveis, muito profundos. Eu passei ali por experiências que eu nunca tinha vivido antes. Até então, quando eu falava de sexualidade, eu achava que eu já conhecia tudo ou quase tudo, né? Que eu não teria muitas surpresas, provavelmente, depois de já ter vivido o que eu vivi. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. E foram experiências muito profundas, muito fortes, que marcaram minha vida e que transformaram a minha vida. Eu digo que o início foi naquele momento onde eu tive meu primeiro contato com o Tantra. E aí, quando a gente estava saindo do treinamento, indo embora já, a gente estava num nível de satisfação, de alegria, de prazer, de paz com a vida e principalmente com muito amor. Eu especificamente estava inundando de amor. Eu estava muito feliz e disse, nossa, que experiência incrível. E naquela época, eu estava vivendo um momento de busca pela minha missão de vida, pelo que eu queria fazer. Né? Eu já te conhecia naquela época, eu já estava buscando o trabalho digital, o empreendedorismo digital, mas eu descobri que no empreendedorismo digital a gente chega num ponto em que a gente não trabalha por dinheiro, a gente trabalha pelo que nos move. E eu estava nessa busca ainda, né? O que eu vou fazer? E comecei a trabalhar com fotografia, que é um grande hobby meu também, mas eu não estava tão envolvido com aquilo. E depois desse treinamento, já saindo de lá, eu falei para ela, eu virei para ela, para minha companheira lá, né? E falei assim, cara, eu vou ensinar isso às pessoas, eu vou possibilitar que mais e mais pessoas também tenham essa experiência, também passem por essa experiência. E aí ela olhou para mim e falou assim, pô, tudo a ver com você, eu sou um cara da energia, eu sou um cara da criatividade, sou um cara que normalmente movimenta muita coisa. E aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar aos estudos e me capacitei como terapeuta tântrico, mas com o objetivo bem certo de que eu queria ensinar as pessoas. E logo depois eu criei um curso, que foi o curso CPM, que eu chamei de CPM, que significa Caminhos do Prazer Multiorgástico, que é onde eu ensino a trajetória para você alcançar sensações que você provavelmente nunca vivenciou na sua vida, principalmente se você não praticou ainda a massagem tântrica. E a partir daí tudo foi fluindo. Foi assim que começou já, que o que eu faço é isso, eu ensino pessoas a encontrarem novas formas de se conectar com a própria energia, de sentir seu corpo, sentir sua essência e possibilitar isso ao outro também através dessas práticas. Quando você aplica a massagem, você possibilita também que o outro vivencie isso e acontece muita conexão, mas depois eu posso te falar um pouco do processo em si. Mas diga aí. Tá, eu vou te fazer uma pergunta que eu, mesmo tendo acesso a você diretamente, eu nunca te fiz. Uau! Vamos lá. Qual é a relação? Eu não conheço massagem tântrica, eu nunca fiz, apesar de ter você, Pablo, Diogo, vários amigos meus que são terapeutas, você sabe, eu nunca fiz. Mas qual é a relação que você vê do sexo comum, do sexo que a gente conhece, né? Sexo, né, homem-mulher, mulher com mulher, homem, é o sexo normal, não importa a orientação, mas qual a relação que você vê do sexo com a massagem tântrica? Desse sexo comum que a gente tem no dia a dia. Tá bom, vamos ou lá qual a então. diferença, né? Qual é a relação ou qual é a diferença? Tá bom, boa pergunta sua. Você quer saber qual a diferença entre o que a gente tem no sexo convencional, que eu chamo de sexo convencional, sexo tradicional, que foi o sexo que a gente, da nossa cultura, aprendeu, né? As referências que a gente tem com o sexo são referências que moldaram como a gente se comporta, né? O que a gente tem de referência, o que a gente reproduz normalmente. E a massagem tântrica. E eu te falo que a gente está em campos totalmente diferentes. Assim, o único ponto de encontro, na minha opinião, entre essas duas coisas que você perguntou, o sexo convencional e a massagem tântrica, é que os dois lidam com a sexualidade. Mas são duas coisas diferentes. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Quando um aluno se matricula no meu curso, a primeira coisa que eu falo para ele quando ele vai começar a realizar as práticas, né, além de conceitualizar, contextualizar ele, o que é a cultura, que a gente pode começar também,
eu falo para ele o seguinte: para você começar a aprender a massagem tântrica, eu te convido a esquecer tudo que você sabe sobre sexo, tudo que você já viveu e da forma como você se relaciona com isso. Porque eu vou te apresentar um novo campo. E aí, que campos são esses que eu tô falando, né? Que eu estou lidando? Quando a gente fala do nosso sexo convencional, a gente tem duas características muito fortes, tá? Na minha opinião. Ele é muito voltada, o sexo convencional é muito voltado para o prazer concentrado no manuseio das genitálias, seja ela com mão, boca ou no próprio coito, e na mente, que a gente chama na psicogenia, tá? A gente está lá transando, né? Tendo uma relação sexual e está fantasiando, tem fantasias acontecendo, e aí é um movimento muito contínuo da parte da genitália, é uma excitação muito grande com movimentos normalmente muito fortes, intensos, e a fantasia da cabeça rolando. Esse é o que a gente tem do sexo convencional, que a gente aprendeu. E aí quando você vai para a massagem, você vai para um outro campo, que são completamente diferentes desses dois campos que eu te falei. Primeiro, quando você recebe a massagem tântrica, a orientação para quem está recebendo é que ela fique simplesmente deitada e relaxada. Que ela não entre nesse movimento de coito, dessas contrações musculares que fazem o negócio esquentar mais. Então, assim, esquece isso. Em alguns momentos é muito legal, porque em alguns momentos, quando você está aplicando a massagem, por exemplo, né, eu já passei por experiências de eu estar aplicando a massagem e automaticamente a pessoa já começa, né, está sendo prazeroso, está sendo gostoso, a fazer aqueles movimentos de coito com o corpo, se remetendo ao que ela já conhece. E aí a gente utiliza algumas técnicas para fazer com que ela volte ao estado de relaxamento, porque a ideia é que ela perceba todo o potencial orgástico do corpo dela, toda a energia que vem dos chakras, que são pontos energéticos que distribuem essa energia por nosso corpo, tá? Então a primeira coisa que a gente pede para ela fazer é ela esquecer esses movimentos, né, de coito. E a segunda, relaxa a cabeça. Você vai ficar de olhos fechados e você não vai fantasiar que tem alguém fazendo massagem em você e ficar lembrando de... Não, relaxa. É como se fosse um processo meditativo, tá, Jaque? Você vai ser convidada a relaxar e a prestar atenção na sua respiração e no toque que está sendo realizado em você. Então, a partir daí, você começa a sentir o seu corpo de uma forma completamente diferente do que quando você sente seu corpo ou as sensações de prazer que você sente quando você está numa relação sexual. E aí as coisas acontecem de uma outra forma. E é incrível. O primeiro sintoma, né? A primeira característica que a gente começa a visualizar que a pessoa está passando por esse processo, está se desenvolvendo no processo de receber a massagem, é que ela começa a ter espasmos musculares involuntários. Então, a gente está encostando na pessoa e a pessoa está meio que dando quase que um choque, né? Mas são espasmos musculares que a gente classifica como micro-orgasmos. E com o passar do tempo, esses micro-orgasmos vão se intensificando. E aí chega num determinado momento que a pessoa pode ficar vibrando inteira por minutos. E aí ela consegue alcançar orgasmos de minutos. Né? Muitas pessoas, quando eu falo assim, eu já passei pela experiência de 30 minutos, 30, 40 minutos de orgasmos contínuos. A pessoa, que isso? Isso não existe, né? A primeira reação é, isso não existe. Porque você não conhece, é desconhecido para você, é de um outro universo. O orgasmo convencional que a gente tem no sexo tradicional ou na masturbação são orgasmos de segundos, né? Sim. Quando as pessoas conseguem alcançar. Porque a gente tem um universo de pessoas que nunca chegaram ao orgasmo, com 30, Sim. 40, 50 anos. E aí Sim. a gente pode entrar para um outro campo, que é como a nossa sociedade lida com essa sexualidade, né? Que ela é pecaminosa, ela é tabu, né? Ela só pode ser feita em 4 paredes, ela não pode ser comentada no almoço de domingo com a família. Ou teve um comentário que eu vi numa live que eu fiz essa semana que foi muito interessante. A menina comentou assim, Jaque, estou sem libido há meses, coitado do meu marido.
E aquilo me chamou a atenção de que muitas vezes a mulher acha que o sexo é uma oferta para o outro, sabe? É um presente para o outro, aquela questão, né? Nunca me deu, né? Dá. Ah, ela vai me dar. Né? A mulher acha que o sexo é para o outro, não é para ela, né? Às vezes tem muito isso também. Inclusive, a Bárbara perguntou aqui, essa experiência pode ser feita a dois? A Bárbara perguntou lá atrás. Tá, vou responder então a Bárbara, mas antes eu vou falar um pouquinho do que você falou aí. Dessa reação que pode ocorrer e que não é tão rara assim de acontecer, da mulher principalmente considerar que aquilo é uma obrigação da mulher, né? Algo que ela está dando e ela tem que dar como se ela estivesse presenteando. E esse é um formato da nossa cultura que é baseada no patriarcado, né? E uma das características do Tantra é que ela é uma sociedade matriarcal. Ela é uma cultura matriarcal. E aí a gente já começa a observar algumas diferenças entre a nossa cultura, o que a gente conhece, como a gente vive, né? Ela é matriarcal, assim, as principais decisões daquela sociedade são tomadas pelas mulheres, mas isso naturalmente, porque a mulher é vista como uma deusa. Imagina alguém que é capaz de gerar uma própria vida dentro de si, e depois que essa vida sai, ela consegue ainda alimentar exclusivamente essa vida e mantê-la viva e fazendo crescer durante meses, anos. Né? Então, o Tantra, ele observa a mulher como algo sagrado. E não só a mulher, mas eu não falo da mulher, eu falo do feminino. E aí, quando eu falo do feminino, eu me incluo nesse feminino como homem. Porque todos nós viemos de um homem e de uma mulher, de uma energia masculina e de uma energia feminina. E a gente é meio a meio, né? Então a gente tem a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. Todo mundo. Todo mundo que nasceu de um homem e de uma mulher tem a energia masculina e feminina. Só que na nossa cultura, algumas pessoas acabam dando mais ênfase à energia masculina. Inclusive, algumas mulheres também, às vezes, até para se colocar profissionalmente, ou dentro de casa, ou, né, dependendo da história que ela passou, ela acaba tendo energia masculina mais evidenciada no dia a dia dela. Enquanto tem homens também que você percebe a energia feminina muito mais do que a masculina. Mas, enfim, o Tantra olha para essa energia feminina como algo sagrado, como algo incrível. Então, era uma sociedade que não alimentava guerras, por exemplo. Era uma sociedade que era... A segunda característica era que ela era totalmente desrepressora. É uma sociedade que não te reprime em fazer alguma coisa. Ela lida com você como um ser sagrado. E suas atitudes também são. Então, quando você cresce numa sociedade dessa, a briga, a discórdia, a guerra deixa de fazer sentido. Então, ela nem existe. Faz sentido? Se você nunca passou por algo assim, repressor, você não alimenta algo repressor em si. E a nossa sociedade ela é recheada de repressões, né? Normalmente a gente cresce sem sequer conseguir decidir por nós mesmos. A gente cresce numa família, nasce numa família onde os pais mandam na gente, né? Definem o que a gente vai vestir, onde a gente vai estudar, o que a gente vai comer. Depois você sai para uma outra... Nosso próprio sexo, né? Em muitos níveis é decidido também, né? A nossa própria... O masculino e o feminino muitas vezes também é decidido, né? Nossa, você falou aí que eu sou um pai que você admira, né? Obrigado. E depois da minha paternidade, eu comecei a observar algumas coisas que não estavam presentes para mim, né? Mas, por exemplo, você entra numa loja de brinquedos hoje, eu não sei desde quando, mas você entra numa loja de brinquedos e os brinquedos já são separados por setor, meninos e meninas, né? E aí você vai nos brinquedos de meninos, nossa, é uma maravilha ser menino, ele explora o mundo, ele briga, ele voa, ele tem carro, moto, dinossauro, cara, o negócio é de explorar o universo, né? De vai lá e se coloca no mundo, né? E aí você vai para os brinquedos femininos, você tem a maioria com relações de cuidado.
É a De casa. casinha, é a cozinha, é o filhinho, é a enfermeira, né? São relações de cuidado, não são relações de você vai explorar o mundo, você vai ser... Então, assim, desde pequeno você já começa a ser moldado. E depois você vai para a escola. Na escola, o professor que manda em você. E se ele não der jeito, tem o diretor, né? Que Ué. pai. Logo depois disso, você está inserido numa religião. Algumas pessoas estão inseridas na religião, a gente é um país muito forte com isso. E lá você tem o padre, o pastor, a pessoa que fala por você, fala, meu filho, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí você vai crescendo, e você está na rua, tem um policial que está te coibindo, você não pode fazer isso aqui, você não pode fazer aquilo. E aí e quando você entra no emprego, o que acontece? O teu chefe manda em você. Foda, Da né? mesma forma, né? Então, aí, como é que você quer que os adultos cresçam e sejam independentes e que sejam felizes com suas decisões? Já tem um choque aí, porque você não foi ensinado isso desde criança, né? E aí é uma cultura também desrepressora que alimenta isso. Então, ela é matriarcal, ela é desrepressora. E a terceira coisa que tem muito a ver com a massagem tântrica, que é onde a massagem tântrica bebe, é que ela é sensorial. A cultura tântrica, ela acredita que é através dos sentidos que a gente conhece o mundo, que a gente aprende com o mundo, através das coisas que vêm até a gente através dos nossos sentidos. Então, o toque, o cheiro, o paladar, o ouvir, né? O ver é o que a gente menos alimenta, porque a nossa cultura ela é muito do ver, o ver está muito no externo, né? O visual. Mas quando você... E aí a massagem tântrica, ela faz isso, olha só, você vai relaxar agora e vai começar a sentir você mesma. E aí, como a gente não está acostumado a fazer isso desde sempre, a gente não tem noção do poder que a gente carrega. A gente é um ser de muita energia, de muita energia. E quando você começa a ter a energia sexual, que é uma energia que a gente trabalha muito na massagem tântrica, e aí, por que eu digo isso? A gente trabalha com o corpo todo, mas a gente tem, como eu te falei, os chakras, são concentrações de energia que a gente tem em determinadas partes do corpo. O corpo todo tem fontes de energia, pontos de energia, né? Mas alguns pontos têm uma intensidade maior de energia. São considerados pontos vitais. Tem a ver com o coração. No coração a gente tem um chakra cardíaco que é muito poderoso, que lida com as emoções. E aí a gente tem, são 7 espalhados aqui, e aí um deles, que é o primeiro, que é o chakra básico, o chakra raiz, que é o chakra da criatividade, é o chakra que está ligado à sexualidade. É um chakra tão poderoso que é o chakra que possibilita a existência da vida. Entende, Jaque? E não é à toa que nossa cultura reprime as coisas que vêm desse chakra. Não é à toa que a religião, em alguns momentos, torna isso algo muito delicado de lidar e cria-se tabus porque a gente acredita que uma pessoa que tem contato com a sua sexualidade dessa forma, que tem contato com o poder da sua própria energia, ela se torna uma pessoa livre. Sim. Ela se torna uma pessoa que não é controlável. E isso, em alguns momentos, não interessa para uma boa parte dos grupos dominantes, né? Então, quando a pessoa vem até buscando essa experiência, por muitas vezes ela nem sabe o que ela vai encontrar. E não sabe mesmo, porque ela não conhece, é do mundo desconhecido, que ele não sabe que não sabe. E existem experiências, quando você falou da pessoa que acha que tem que oferecer sempre, existem alguns casos em que a pessoa tem dificuldade de receber Sim. a massagem tântrica. E aí, eu não sei, né, há quanto tempo você já conhece pessoas que trabalham com massagem tântrica, que lidam com massagem tântrica, e você nunca experimentou, por exemplo, né? Então, voltando a um caso de uma aluna, ela me falou que ela começou a praticar, e aí já começo a responder a pergunta da Bárbara. Bárbara, não é isso? Sim. A pergunta da Bárbara,
se dá para praticar a dois. Na verdade, a massagem é algo para se fazer a dois. Não é um curso, não é um treinamento que eu ensino, não é um treinamento de automassagem, onde é possível fazer isso também. Mas os resultados que eu gosto de apresentar são resultados vindos de você aplicar a massagem em alguém e você receber a massagem de alguém. Então, o aluno, quando entra no curso, ele é orientado a convidar uma pessoa. Normalmente, 50% dos casos, ele já vem com essa pessoa para praticar, né? Mas em outros casos, não. Ele já vem, normalmente, quem compra é casal, mas nem sempre. E aí o casal vai praticar juntos. Eles vão assistir as aulas juntos e vão começar as primeiras práticas juntos, num determinado momento. Um aplicando no outro e depois vice-versa. Então, você aprende a aplicar a técnica na pessoa e no outro momento você vai receber essa técnica e sentir as experiências que elas trazem, que elas geram. Entendeu? Então, Bárbara, sim, é algo para fazer a dois. É algo para fazer a dois. E dá para fazer a 3, a 4 também. Desculpa, te cortei. Não, tudo bem, 3 a 4, 30. Eu lembrei agora de uma experiência que você compartilhou comigo, que foi, assim, curiosa, digamos assim, para mim, né? Eu gostaria que você falasse para a galera que está aqui assistindo a gente aqui de uma pessoa que experimentou a massagem tântrica com a própria mãe. Né? Porque quando a gente fala dois, as pessoas supostamente, eu pelo menos, eu supostamente achava que seria o casal, né? Mas não necessariamente a dois, um casal. Pode ser pessoas da sua vida, é isso? Então, lembra que eu te falei acabei de falar, né, que em torno de 50% dos alunos que chegam até mim no treinamento já chegam com alguém definido para praticar? Sim. Então, a outra metade chega sem ter ideia em quem praticar. E aí, às vezes, isso torna até uma objeção para ela. Eu comprei o curso porque eu quero conhecer, mas eu não tenho ninguém para praticar porque eu não estou namorando agora. Não estou casado, né? Enfim, não está se relacionando com alguém. E aí vem o que eu apresento para ela. Que essa massagem, como eu falei aqui logo no início da live, ela não é um ato sexual. Ela não é uma relação sexual. Ela lida com a sexualidade. Mas só que de uma outra forma, não é de uma forma sexual. E eu falo para ela o seguinte, olha só, você pode praticar essa massagem, convidar para fazer o treinamento com você, qualquer pessoa que confie em você e que você confie nela. Porque é uma relação de confiança, é uma relação de entrega, é uma relação de carinho. Então, principalmente as 2 primeiras massagens do treinamento, que são massagens onde a gente não toca na genitália, porque é preciso ensinar o corpo a receber essas experiências e a passar por essas experiências. Não adianta eu querer chegar na genitália direto sem passar por todo o corpo antes. Então, as 2 primeiras massagens nem tocam em genitália. Então, essas 2 primeiras massagens são massagens mais fáceis da pessoa processar e chegar a convidar alguém que não seja do relacionamento dela. Então, meus alunos, eu tenho vários alunos que convidam amigos para praticar, e rola bem. Ex-namorados, já aconteceu bastante também, porque eu pergunto lá, quando eu tenho um relatório de acompanhamento lá das aulas, eu pergunto com quem que a pessoa praticou, né? Então, ex-namorado acontece bem. E já aconteceu algumas vezes, né? Parentes mesmo. Eu falo, você pode convidar até um parente seu para fazer, alguém próximo que confia em você. Então, teve uma aluna que fez com a irmã dela. E foi incrível. Ela falou que elas criaram uma conexão a partir dali que elas nunca tinham vivido antes. E por fim ela falou assim, eu queria estar passando pela experiência que ela está passando, né? A pessoa que fez, ela só aplicou na irmã, ela não recebeu da irmã. E aí, essa aluna que eu te comentei, que fez com a mãe dela tinha 70 e poucos anos, ela mandou uma mensagem para mim dizendo, Clóvis, fiz com a minha mãe, e ela falou que nunca viveu uma experiência como essa. Ela adorou, foi muito maneiro, gratidão. Então, não tem a ver. Então, exatamente isso acho que traz pra gente o início da nossa conversa, né? Quando você me perguntou qual a diferença entre o sexo convencional e a massagem tântrica. Então, a massagem tântrica está num outro caminho. E aí você, quando começa a praticar, por exemplo, você reprograma a sua cabeça para lidar com o nu, por exemplo. A nudez, ela se transforma. Porque normalmente o nu está voltado para o sexual.
né? E aí quando você para e observa aquele corpo que está ali disponível para você, a pessoa está confiando em você, de olhos fechados, relaxada, né? É totalmente entregue, nua, a pessoa está totalmente entregue para você e você vai lidar com cada pedacinho dela, com cada toque, com cada arrepio, com cada reação, você vai estar preocupado com ela ali, você vai estar integralmente para ela ali. Então é algo que é muito diferente do que a gente já viveu, sabe, Jaqueline? E isso que me encantou muito. E principalmente as experiências, as reações que elas promovem na gente. É algo, uau, o que é isso? Quero mais, eu quero mais, quero, que gostoso, é muito bom. E aí esse processo acaba, é muito bom. E em alguns momentos esse processo acaba sendo terapêutico. Sim, Porque, total, porque como a nossa cultura é uma cultura que lida com a sexualidade de uma forma muito obscura, é muito comum você, durante a sua vida, passar por alguma situação relacionada à sexualidade que marcou a tua vida, que mexeu com você. Eu já tive alguns alunos e alunas que me relataram que na infância tiveram sido violentados e que estavam ali buscando autoconhecimento, se reconhecer e procurar lidar com a sexualidade de outra forma. E aí, em alguns casos mais intensos assim, eu proponho até um tratamento terapêutico tântrico, que lida mais objetivamente com isso. Mas é transformador para quem pratica. tá. Você trouxe um assunto muito interessante para as minhas alunas. A questão do nu, né? A Uhum. questão do algumas vezes, já aconteceu algumas vezes, quando elas chegam no final do novo pensamento, elas têm vontade de se mostrar para o mundo, né? Fazer ensaios nus, sabe? Isso aconteceu algumas vezes, isso é um desenvolvimento do novo pensamento, né? Ela se reconhece como mulher, ela se reconhece, se empodera, se reconhece como uma pessoa no mundo, tem autoconfiança, autoestima, o alto valor, e ela sente esse ímpeto, essa vontade de fazer um ensaio nu. E outras também vêm com a questão do nu, muito assim, vergonha do corpo, né? Vergonha porque tá, ou acredita que está acima do peso, ou porque já teve filho, da mama, essas coisas, celulite. Então, eu te escutando, eu percebi que talvez essa experiência possa ser, sim, né, uma objeção para mulheres que têm questão com o corpo, mas pode também ser uma transformação. Você tá ali sem pensar que é um sexo, ou seja, sem pensar que você está se dando para o outro, que o outro vai ficar reparando nos seus defeitos, reparando, né, naquilo que você acredita que não está funcionando no seu corpo, e se entregar a isso, pode ser também uma transformação para essa mulher. Entende? Uma coisa dela se libertar desse tabu, dessa coisa que é muito midiática, né? Do corpo ser o corpo perfeito para poder agradar o outro. Entende? Pode ser. Eu escutei você dizer que, de repente, a coisa de questão do nu pode ser libertador para essa mulher. E para o homem também, né? Porque o homem também, às vezes, tem essa questão do nu, né? Eu acredito, dentro da minha experiência, a experiência das minhas alunas, que essa coisa do nu é mais forte nas mulheres, né? De usar biquíni, de usar uma roupa mais curta no dia a dia e ficar nua à luz, né, à luz, e chegar e se entregar nua para uma outra pessoa que o massagista, na verdade, não nos conhece, né? Pode ser libertador. O que você pensa sobre isso? Essa questão do nu, da libertação em relação ao nu. Então, Jaqueline, eu acho que quem pratica massagem começa a lidar com o nu, quem pratica massagem, que lida com as atividades tântricas, começa a lidar com o nu de uma forma diferente com a qual a nossa cultura vê, tá? Uhum. Então, nesse processo de autoconhecimento, o processo de aceitação vem em conjunto, porque ela começa a se sentir, a se reconhecer, e nossa, que poder que é isso, tipo, ai, que roupa, não importa o que vão achar de mim, sabe? Eu acho que você começa a olhar para você de uma outra forma, e aí isso acaba vindo com o achar que a desconsiderar o nu como algo tão grave. Não quer dizer que a pessoa vai sair só pelada na rua depois que fazer uma Sim. massagem tântrica, não é isso. Mas até eu quero dizer que a tua relação com o nu muda. Porque quando você. A sua relação com o nu pode se manifestar de várias formas. Né? Pode se manifestar de várias formas. Pode ser de vergonha, pode ser sexualizada,
né? Sim, Ai, tá pelado, aquela, né? A gente tem várias formas de lidar com isso. Então, o Tantra, como ele é desrepressor, ele lida com o corpo, com o nu da pessoa, como algo natural, como algo da vida. Assim, os animais ficam nus. Os nossos índios estavam nus quando invadiram o Brasil, né? Quando os europeus vieram e invadiram o Brasil, os nossos índios estavam nus. E eles não ficavam nessa noia quando viam um ao outro nu, né? E a vergonha se estabeleceu depois disso, para os que estavam no Brasil, né? Então, os que vieram já vieram com a vergonha, com o proibido, com o pecado, com uma série de coisas. Então, acho que você resgata um pouco da naturalidade com relação ao nu. é E aí, isso, é sua vida natural. pode se transformar em isso. É Sim, natural isso. estar nu. A Ana Paula perguntou aqui, eu acho que a gente já respondeu, mas é bom responder diretamente, né? A Ana Paula perguntou, na massagem é tocado os órgãos sexuais? Aham, vamos lá, Ana Paula. É sim, na verdade é. E os órgãos sexuais, eles estão onde se localiza a maior fonte de energia nossa, que é a energia sexual, que é a energia que gera a vida, a energia da criatividade. E muitas pessoas têm essa energia bloqueada pela história que viveram, pelo seu dia a dia. E quando a gente trabalha com essa energia de uma forma não sexual, né, voltada para o sexo convencional, a gente lida com outra experiência. E aí a massagem, sim, como eu estava falando no meu treinamento, né, especificamente do meu treinamento, a gente começa a preparar o corpo da pessoa para receber essa carga energética através de toques suaves e lentos e bem delicados pelo corpo todo e esquece um pouco a genitália. E a partir da terceira semana, eu dou uma aula de anatomia das genitálias, tanto masculina quanto feminina, e aí você vai aprender a lidar com cada ponto, a fazer manobras específicas em cada ponto com objetivos específicos. E aí sim, a resposta é sim, você vai lidar num determinado momento com a genitália, mas vai lidar com a genitália de uma forma diferente que você conhece. Se você só conhece o que a gente tem de convencional, você vai ter uma surpresa, porque vai ser algo diferente, não é a mesma coisa. Não é uma masturbação, entende? Porque às vezes as pessoas confundem, vai mexer na minha genitália, vai fazer uma masturbação em mim. Não, não é isso. São outras técnicas, é um outro formato, mas toca na genitália sim. Beleza. A Lina está falando aqui, sempre tive vontade de fazer essa massagem. Clóvis, fala um pouco sobre como funciona o seu trabalho online. Porque agora, nessa época de isolamento, distanciamento social, né, a gente tem essas questões aí com as terapias de toque. Fala um pouco como é que funciona o seu trabalho online, para a galera que está vendo a gente. Tá ótimo, Jaqueline. O meu trabalho online basicamente é ensinar pessoas que nunca praticaram ou que já praticaram algumas vezes, mas querem se aperfeiçoar a praticarem a massagem tântrica. Então, eu tenho um treinamento online, um curso online, e quando você se matricula no curso, você tem acesso aos 2 primeiros módulos, e no primeiro módulo você já tem uma noção, uma contextualização sobre o universo que você vai viver a partir dali. Então eu explico o que é a cultura tântrica, o que é o tantra, como a massagem tântrica funciona, quais são os benefícios dela. Inclusive, quando eu falei de benefícios terapêuticos, a massagem tântrica é um ótimo tratamento para quem tem ejaculação precoce, por exemplo. Algumas patologias relacionadas à sexualidade são tratadas e normalmente são curadas ou quase curadas pela massagem tântrica. Então, uma pessoa que tem ejaculação precoce, uma mulher que tem vaginismo, que é dor quando tem alguma introdução, falta de orgasmo, isso tudo a gente consegue tratar com a massagem. Enfim, logo no primeiro módulo eu contextualizo você, te falo dos chakras, te falo o que vai acontecer. E a partir do segundo módulo você já tem aulas para suas práticas. Então eu te ensino um passo a passo para você começar a se desenvolver nesse processo. Então na primeira semana, todos os módulos têm uma aula teórica, onde eu falo e explico o que você vai fazer. Tem demonstrações práticas das técnicas que eu ensino naquele módulo. Então eu aplico em modelos vivos, né? São pessoas, tanto o homem quanto a mulher, eu aplico a técnica filmado detalhadamente,
você visualiza e depois você tem uma trilha sonora, que eu sugiro que você faça com uma música específica, conduzida por mim, porque para sua primeira prática, você pode se perder muito ali na execução. Então eu vou e conduzo. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, para sua primeira prática. E depois você tem a trilha sem minha condução. E aí depois você tem um relatório de acompanhamento onde você vai registrando ali o seu desenvolvimento durante o processo. E na semana seguinte você tem um novo conjunto desse material com uma nova prática sugerida. E a partir da terceira prática você já tem o manuseio nas genitálias. Então um treinamento de 4 semanas regulares, mais uma semana extra. Então no total você vai ser convidada a fazer 5 massagens. E aí eu falo de você fazer, você aplicar e você receber o melhor dos mundos. Eu tenho alunos que compram um curso só para aprender a aplicar e acabam não recebendo, mas eu sugiro que você tenha alguém para aplicar para você também. E a partir daí as pessoas começam a se desenvolver, experimentar sensações incríveis, e os relatos, essas provas sociais que eu tenho são muito motivadoras para mim e fazem com que eu continue. Fala um pouco sobre alguém que teve um resultado assim extraordinário no seu curso, assim, algo que te chamou muita atenção. Qual foi? Então, tem vários, assim, tem vários. Como nesse relatório de acompanhamento, as pessoas compartilham comigo, né, como foi a experiência, né? Então, tem pessoas que relatam, e aí é muito curioso que as reações são únicas, né? Porque cada pessoa é única, e sendo única, o que ela passa, quando ela passa pela experiência, pode ser muito diverso. Então, existem pessoas que relatam que passaram a ter orgasmos que nunca tinham, ou como nunca tinham. Quando tem casais, eu já tive um relato de um casal, lá na minha página tem vários relatos, lá no Instagram, tá? No Clóvis Ginivesch. Mas ele fala assim, por exemplo, realizei a primeira prática com a minha esposa, foi maravilhoso, ela adorou. Eu adorei sentir as reações do seu corpo e depois daquela massagem a gente teve uma noite de amor que a gente nunca teve antes, por exemplo, né? E aí tem gente que relata, por exemplo, que teve experiências que a fizeram chorar. E isso é comum de acontecer também, porque você tem uma aluna, por exemplo, ela me falou assim, Clóvis, pela primeira vez eu me senti cuidada, como há muito tempo não acontecia. Tipo assim, tinha alguém integralmente para ela ali e ela sentiu isso, sabe? E ela começou a chorar de felicidade, de alegria, e se lembrou de coisas do passado. Por isso que eu falo como processo terapêutico também. Então, assim, novas sensações são relatos muito comuns, sensações de satisfação, de prazer, sensações de sentir energia, sensação de estar conectado com o divino, vem também, de como eu sou um ser grande. Tem muitos relatos, deixa eu pegar lá e ler para você, eu acho que fica melhor do que eu falar. Mas, basicamente, de autoconhecimento, existem muitos relatos de autoconhecimento também, pessoas, nossa, não sabia, de satisfação em conhecer o outro, de proporcionar experiências desse nível para o outro. Existe um público muito grande dos meus alunos que são alunos que são casais, e que um compra para fazer surpresa para o outro, e nem sempre isso funciona, porque o cara aplica sem contar. Dia dos namorados tá vindo aí, né? Dia dos namorados, Dia das Mães também, gente. Para com esse negócio de achar que mãe não tem que ter prazer, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Eu adoraria, como mãe, receber um curso desse de presente. Eu adoraria, gente. Sabe o que eu lembrei quando você estava falando? Lembrei que eu participei de toda a criação, né, do teu treinamento, né? De toda a concepção. Eu lembro que você me falou, né, lá no Mission 2 Millions, que você tinha encontrado essa missão. Eu lembro da sua emoção quando você me compartilhou comigo. Depois a gravação do curso. E eu lembro do modelo, né? O teu modelo do curso. E eu só tinha visto ele da câmera, né? E anos depois, a gente se encontrou lá em São Paulo, no início do ano, no final do ano passado, né? E eu vi ele pessoalmente e eu reconheci ele, né? Do vídeo. Foi muito engraçado isso, né? Eu reconheci ele do vídeo. Então, o curso é real, é todo em tempo real mesmo. O que me chama muita atenção nisso é que você faz com pessoas mesmo, não são bonecos, não é uma elucubração, né? É gente mesmo ali, você agindo, realmente tem a participação da Letícia também, né?
tem o modelo, tem, então é algo mesmo real. Então, se você quer saber aqui, já perguntaram o valor, a gente está aqui para ter uma conversa, mas se você quiser saber mais, aprofundar, vá lá no Insta, Clóvis Niveste, coloquei aqui o endereço, fala com ele no direct, que ele responde a todo mundo, que eu sei que ele responde a todo mundo, né? Fala com ele e aí você vê lá como é que funciona, quais são os valores, e se você deseja realmente se aprofundar nesse mundo aí do Tantra, eu recomendo que seja com o meu amigo Clóvis, né? Porque é algo que a gente já conhece, já tem, né, o suporte, todo o conhecimento, o recomendo mesmo. Clovito, estamos finalizando, eu quero fazer aqui a gente tem uma coisa tradicional que a gente faz, que é a livromancia. O que é a livromancia? Quem está assistindo a gente vai fazer uma pergunta mental, não pode falar. O que é? Tá? É um segredo sagrado. E você também vai fazer uma pergunta, mas você não vai falar para ninguém, nem para mim, tá? Combinado? Você vai fazer uma pergunta mental. Mas essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para quem? Para você. Para mim mesmo? Tá, algo que você deseja saber da sua vida, algo que você, não sei, uma curiosidade que você quer saber, alguma resposta que você queira ter, né, para sua vida. E aí, o que eu faço? Ele é muito bom, aí ele não tá falando, ele é muito bom mesmo. Aí, o que a gente faz? Você faz uma pergunta, a galera que está assistindo a gente faz a pergunta também. Eu tenho um livrinho aqui que tem várias lições, várias mensagens, né? E eu abro o livro aleatório, a gente lê a livromancia e encerra. Beleza? Vamos fazer? Vamos fazer. Então, antes da gente encerrar, o que você gostaria de falar para a galera aí, antes da gente fazer a livromancia? O que você gostaria de deixar um recado aí? Pede para a galera te seguir lá no teu Insta. Primeiro eu quero agradecer, Jaqueline, você pela oportunidade, dizer que foi muito rápido, passou rapidíssimo. E é mais ou menos a sensação que as pessoas têm quando começam a receber a massagem quando a gente já está lá no terceiro módulo, a gente faz uma massagem de 1h30 e a parada voa, assim, é muito rápido, porque é sinal que foi bom, né? Agradecer e dizer que eu estou à disposição, sim. Pode me seguir lá no Clóvis Niveste, que é a minha página, e me perguntar lá, entrar no direct, eu respondo a todo mundo. Só avisa que foi através da Jaque, que eu vou adorar saber, tá bom? Obrigado, Jaque. Já tem 1 hora que a gente está aqui, darling. Tem 1 hora, quando a gente se encontra, é rápido, passa rápido. Quando que essa quarentena vai acabar? Eu já tô cansada de brincar de quarentena, sabia? Eu tô com saudade de tomar aquela cervejinha na mureta, né? A gente se encontrar. Gente, vou trazer o Clóvis. Sempre que a gente puder, a gente vai trazer o Clóvis. Vamos fazer a livromancia. Vocês aí de casa, façam sua pergunta, o Clóvis vai fazer também a perguntinha, eu vou fazer a minha. Pode ser que tenha a ver com o tema, pode ser que não, é uma escolha sua, tá? Então, vamos lá. Quando 3 pessoas falarem que tá ok, a gente faz. Vou fazer minha pergunta também. Ok, Ana Paula já disse ok, Andréa também. Ok também. Ok, vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Depois dessa live maravilhosa de hoje. Vamos ver. Merecimento. Merecimento. Nós tivemos live sobre merecimento essa semana. Todas as pessoas merecem ter vidas felizes e plenas. Como muitas pessoas, eu acreditava que merecia só um pouco do que é bom. Poucas pessoas acreditam merecer todo o bem. Não é necessário limitar nosso bem. Muitos de nós foram condicionados a acreditar que o que há de bom na vida só se pode ter comendo espinafre, arrumando o quarto, penteando os cabelos, engraxando os sapatos, ficando quieto e assim por diante. Embora essas coisas sim sejam importantes, elas não estão relacionadas ao valor interno de cada um. Sei que já sou boa o suficiente e que sem fazer nenhuma mudança mereço uma vida maravilhosa. Abro os braços e declaro com amor que mereço e aceito todo o bem. Estou aberta às mais esplêndidas experiências. Eu achei tudo a ver. Estou aberta às mais esplêndidas experiências. Meu amor, obrigada! Tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Todo mundo merece se conhecer, todo mundo merece ter contato consigo, todo mundo merece sentir a própria energia. É mágico, tem tudo a ver. Ai, volte sempre, volte sempre. Eu te amo muito, muito. Um Obrigado, prazer Zequinha. ter você aqui. E, é isso. Estou emocionada de ter te receber aqui, da minha galera se interessar pelo seu trabalho, da sua galera também vir para cá. E todos nós somos Obrigado. merecedores. Obrigada, É querido. isso. Boa noite, obrigado. A gente se fala. Obrigado a todo mundo aí. Beijão. Beijo. Galera, e aí, vocês curtiram a live do Clóvis? Maravilhoso ele, né? A gente tem uns minutinhos aqui, tem alguns avisos para dar para vocês, mágico. Aí a Vera vem, e o que a Vera faz comigo? A Vera vem e traz o nosso símbolo, né? Porque, para quem não sabe, a rosa é um símbolo muito misterioso, né? Para me emocionar mais ainda. Então vamos lá, só quem é nova pensadora sabe o que é a rosa, né? Quando vocês forem novas pessoas, vocês vão saber. Amor, né, Tatiana? Muito bom, né? Gente, muito bom. Eu amei também. Assim, umas coisas, né, que a gente tira a gente da caixa, né? Faz a gente pensar. Nossa, eu tive vários insights, inclusive sobre mim mesmo. O quanto eu tô me permitindo experimentar novas experiências. Porque eu mesmo nunca passei. Eu tenho o Clóvis, que é meu amigo, que é massagista tântrico. Tenho o Pablo. Tenho o Diogo, que são amigos meus mesmo. E eu nunca me permiti viver essa experiência, gente. Como é que pode isso, né? Muito interessante. Aviso. Avisos importantes. A live apareceu ao vivo para mim, agora eu vou assistindo gravado. Ótimo. Deixa eu te falar. O Instagram tá com algum probleminha. Vocês viram que a gente teve um problema na hora de entrar? Deixa eu falar para vocês, aviso importante. Que dia é amanhã, gente? Amanhã é sábado? Não, gente, amanhã é sexta. Ai, Jesus. Feriado prolongado na quarentena. Sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, estaremos ao vivo às 8h47 da manhã, porque eu não posso parar. O que é bom não pode parar. No desafio 21 dias, 8h47 da manhã, nesse feriado, vamos falar sobre energia. Você consegue mudar a energia de um ambiente se você quiser, você consegue mudar a energia da sua casa se você quiser, você consegue mudar a energia de qualquer lugar onde você estiver e até lugares que você não está, com o poder do seu pensamento. E amanhã você vai aprender o passo a passo de como fazer isso na live 847, ao vivo, somente ao vivo, tá? Tem muita gente me perguntando, já que eu não vi a live e tal, já que hoje, olha só, uma pessoa me chamou e falou assim, já que eu não vi a live toda, eu queria pagar o passo a passo que você passou hoje, de como planejar a carreira, né? Eu passei hoje o passo a passo de como planejar a carreira. Gente, olha só, o desafio é ao vivo. Se eu parar tudo que eu estou fazendo para entregar para uma pessoa o passo a passo, além de eu ter, né, as minhas prioridades, o meu tempo, enfim, eu vou estar sendo injusta com quem estava ali assistindo. Porque quem estava ali assistindo também abriu mão de alguma coisa para estar ali. Vocês entendem o desafio, beleza? Então, eu entendo que a galera não pode ficar, mas quem tá merece ser valorizada. Porque eu sei que você que ficou ali do início ao meu fim, você também abriu mão de outras coisas para estar ali, né? Porque aquilo é importante para você. Mas saiba que todas as alunas da próxima turma do Novo Pensamento vão ganhar todas as lives do Desafio 21 Dias, todas as gravações. Vai estar tudo lá dentro da área de membros, da turma nova, turma 9, a partir de maio. Por que eu faço isso? Porque são vocês que patrocinam o meu trabalho, quem compra o meu trabalho, quem investe no meu trabalho, quem se torna uma nova pensadora, são as pessoas que patrocinam tudo isso aqui. Então, nada mais justo, nada mais merecedor do que quem investir em si mesma, quem vier para a próxima turma, receber esse presente, nas 21 lives todas. Fora o curso, fora todos os bônus, fora tudo que vocês recebem, as aulas ao vivo, você também vai receber as 21 lives. Então, não se preocupe se você perdeu alguma coisa, e eu acho isso justíssimo, eu acho um pagamento para quem me dá a honra de ser minha mentorada, de ser minha aluna, né, receber de presente as 21 lives. Beleza? Ótimo. Aqui já é maio, 7 a.m. Ah, a Jaque não mora, né? A Jaque não mora no Brasil. É verdade. Entendem? É isso, galera. Então, tem mais aviso. Mais aviso. Toda quinta-feira, a partir de hoje nós estreamos o quadro Jaque Convida. Jaque Convida estreou com Clóvis Niveste, falando sobre Tantra. Nós vamos ter
Luciana Fior falando sobre dinheiro. Nós vamos ter Pablo Tufano falando sobre relacionamentos. E nós vamos... E é muita gente. Vou convidar meus amigos, pessoas que eu amo, que participam da minha vida, para falar de vocês, como é o trabalho deles. Tá? E a gente vai ter um papo assim de amigo mesmo, como foi isso com o Clóvis, e vocês vão poder participar, fazer perguntas. E a gente. Priscila também vem, Priscila do Instagram, como você fazer um Instagram que venda. Então, os meus amigos, as pessoas realmente que fazem parte da minha vida, eu vou estar aqui toda quinta-feira, 7 horas da noite, ter o quadro já que convida. Beleza? Ah, gostou, né, Ana Paula? Eu também amei essa ideia. Eu tive essa ideia e eu vou falar com os meus amigos. Em algum momento eu vou fazer uma consultoria com eles para mim e vocês vão poder assistir, né? Vocês vão poder também mandar suas perguntas e tudo mais. E tô pensando também, gente, trazer meu filho. Meu filho é muito inteligente, meu filho tem muito o que contribuir. Né? Vou convidar assim, filho, vem cá, mamãe, para vocês conhecerem um pouco de quem é meu filhote, né? O que ele pensa sobre o mundo, o que ele aprendeu comigo e com a vida. Estou pensando em convidar ele, né? Quem sabe ele nos dá essa honra. Então, meus amigos, tem a Luciana, tem muito mais gente. Vou convidar a Ana Borges, também do Instagram, a Priscila, porque também são pessoas que já passaram pelos meus cursos, né? E acabaram virando minhas amigas. Beleza? E se vocês tiverem algum profissional que vocês admirem, alguém que vocês gostariam de ver aqui junto comigo batendo um papo, cara, fala pra mim, me diz, me avisa que eu convido, né? Se a pessoa quiser, beleza. Se ela não quiser, beleza também, né? Eu convido e a pessoa vem. Tá bom? Então agora vou me despedir de vocês. Amo vocês. A live com a Luciana é dia 7, quinta-feira que vem, às 7 horas da noite, tá? Já que convida a Luciana Fior, dia 7 horas da noite. Beleza? Então já guardem aí na agenda. Tá? As lives noturnas sempre ficam gravadas. As diurnas não. As diurnas são só ao vivo e quem recebe é sempre a próxima turma do Novo Pensamento, tá? E aí, o que acontece com você? Você, não sei. Já falei muito. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo, já sabem, amanhã, ao vivo, eu quero ter um compromisso aqui com você também de uma coisa que é muito importante para mim. Eu quero guardar um espaço amanhã para perguntas e respostas. Eu estou passando bastante informação e não estou abrindo espaço para perguntas e respostas. Hoje teve uma pergunta muito importante sobre os 21 dias que eu não respondi, mas amanhã eu quero ser responsável com o horário e tirar pelo menos uns 10 minutinhos ali para a gente fazer perguntas e respostas. E amanhã... Amanhã é sobre energia. Será que você é capaz de mudar a energia da casa da tua sogra? Aquela energia pesada. Será que você é capaz de mudar a energia do teu trabalho? Aquela energia mais ou menos. Será que você consegue? Consegue, amiga. E eu vou te ensinar como amanhã, sexta-feira, de 1º de maio, dia do trabalhador, vamos estar juntas e misturadas, cantando Alcione. Beijo, amo vocês. Obrigada por toda a energia que vocês me enviam. Obrigada por tudo. Obrigada por estarem aqui comigo sempre. 8h47 da manhã, energia, tá? Ai, Elaine, poderia aumentar para 42 dias. Ai, gente, vocês são maravilhosas, né? Vocês são maravilhosas. Beijo, até breve. Tchau, tchau. Vou pensar nisso aí, Elaine, vou pensar nessa possibilidade. Ai, ótima! Ai, Jack, que ideia maravilhosa, vou anotar. Renovar a energia é uma casa socialmente isolada. Gente, que ideia ótima eu tenho. Eu posso ensinar vocês a fazer isso. Ai, que maravilha. Gente, numa casa socialmente isolada. Ótimo, amei. Agora ainda tem que fazer a arte da live de amanhã, gente. Beijo, até breve. Tchau, tchau.